E na tarde e noite desse domingo, o CRB até que saiu na frente com um golaço de Vitor Rangel, mas permitiu a virada e foi derrotado pelo Londrina por 2-1. Após o jogo, a torcida regatiana saiu chateada, furiosa, e os mais de 2.000 torcedores que vieram hoje prestigiar o time xingaram bastante e cobraram da equipe após a partida. O técnico Marcelo Chamusca falou em entrevista coletiva e vamos também assistir e ouvir o goleiro Edson Mardi, que falou das falhas, falou também do coletivo, do individual e dos próximos confrontos do CRB. Acompanhe tudo aqui, neste momento, pela Web TV Maceió. O resultado foi muito injusto para o CRB, não só os números que nós apresentamos, todos eles muito superior, tem alguns números inclusive que nós fizemos o triplo como finalizações, posse de bola muito maior, criação de oportunidades no último terço foi o triplo, o dobro de situações de escanteio. A gente teve o controle praticamente do jogo como um todo. O segundo tempo foi um jogo de defesa contra ataque, o adversário fechado, a gente tentando atacar. Criamos algumas oportunidades, o goleiro do adversário trabalhou muito mais do que o nosso, mas faltou a nós um acabamento final, um último passe no primeiro tempo e um pouco mais de efetividade nas finalizações. O adversário em 5 minutos, primeiro, uma jogada de contra-ataque, onde a gente já durante a semana alertava, inclusive mostrando imagens e vídeo aos jogadores, que esse adversário, ele tem jogadores do meio para frente de muita velocidade, que jogam muito no erro do adversário. O adversário se posicionou até quando estava perdendo, e o jogo estava muito, muito bem direcionado para nós, porque a gente abriu com 2 minutos de jogo, o controle do jogo era total, até o momento que nós tomamos o primeiro gol. O Edson só tinha pego um chute aqui do Marcelinho pelo lado esquerdo, numa combinação com o Safira. O resto foi a gente controlando bem o jogo, mas pecando muito quando entrava e conseguia encontrar os espaços na defesa do Londrina. A gente errou muito no último passe, errou em algumas finalizações que poderia ter feito a diferença naquele momento. O adversário foi muito efetivo numa jogada de contra-ataque, no erro nosso de transição. Eles aproveitaram. E no segundo momento a gente errou no posicionamento, acabou criando um 2 contra 1 ali pelo lado direito da nossa defesa. E o lateral esquerdo deles achou um passe. É o primeiro jogo da competição. A gente tem um monte de jogador chegando, hoje já estrearam alguns, né? Estrearam 3. A gente deve continuar buscando aí alguns outros jogadores para outras posições também. Então é o início do trabalho. Ficamos tristes, muito tristes com o resultado, todos os jogadores, todos nós, mas eu não posso falar nem do espírito da equipe, que durante todo o jogo buscou. Todas as substituições que eu fiz foi para ganhar o jogo. Em um momento eu fiz substituição para que a gente pudesse, foi sempre pensando em tentar empatar, tentar virar o jogo. Infelizmente não tivemos no segundo tempo essa capacidade, essa competência de pelo menos conseguir o empate. Acho que merecemos um resultado melhor, porque o time não fez um jogo ruim, fez um jogo bom. Em uma semana você não consegue fazer um processo de transição desmontando uma equipe, montando outra para o início da competição. Então o que a gente está fazendo é gradativamente fazer algumas trocas para mudar um pouco essa característica que a gente tem falado aqui, inclusive nos 3 jogos que participei. A equipe teve poderio ofensivo, mas não teve essa efetividade. Então nós já contratamos 2 jogadores para o setor ofensivo. Hoje o Felipe entrou muito bem, mostrou um jogador que vai ajudar muito, forte, joga dos 2 lados, tem poder de finalização. Não conseguiu achar uma bola limpa, se ele consegue achar uma bola limpa ali, talvez o resultado do jogo tenha sido mudado. O Guilherme já está um tempinho maior sem jogar, entrou um pouquinho fora do ritmo, mas é um jogador técnico também, que vai nos ajudar. Amanhã, no mais tardar na terça, deve estar chegando mais um atacante de lado. E a gente continua buscando em várias outras posições também. Então, a gente não está esperando a parada da Copa, não. A gente já fez algumas contratações, só que existe um processo de transição, esses jogadores pouco a pouco vão entrar. No próximo jogo a gente já deve fazer algumas mudanças. Hoje a gente já colocou durante o jogo os jogadores, então a gente está fazendo aquilo que precisa ser feito com o entendimento que a gente precisa melhorar nesse aspecto. E não só a chegada dos jogadores, mas o próprio trabalho do dia a dia. Por exemplo, eu acho que o CRB nunca finalizou tanto como ele finalizou nesses últimos 2 jogos, principalmente no jogo de hoje. Jogou com imposição, criou oportunidades. Isso é uma melhora, na performance de jogo. Mas
Aí muitos vão dizer assim, mas não adianta atacar, não adianta ter posse de bola, não adianta finalizar 19 vezes e não conseguir ter êxito e perder o jogo. Eu concordo, a gente precisa sempre ser mais efetivo, mas você ter a bola e criar as oportunidades é um passo importante que eu entendo que a gente conseguiu melhorar. A questão do Ferrugem é uma opção. Eu optei pelo Lucas e acho que o Lucas fez um jogo, principalmente no jogo anterior, onde ele foi muito bem ali com o Claudinei, casou bem, encaixou bem na mecânica em relação à parte tática do jogo. Ferrugem é um jogador que foi titular em alguns jogos, quando eu cheguei aqui ele não estava jogando, mas que pode voltar a qualquer momento a ser titular, porque tem capacidade. E eu não tenho qualquer tipo de... Em relação a isso, eu falo sempre para os jogadores que a gente escolhe os 11 para começar, de acordo com o adversário, com a atmosfera do jogo, com a leitura que a gente faz de mecânica, que é melhor para o jogo. Hoje, no jogo passado, nós optamos pelo Lucas. No próximo jogo, a gente pode optar pelo Ferrugem. É um jogador que está no grupo e não tem, na verdade, nenhuma condição assim que seja negativa no jogador. Muito pelo contrário, treinou bem essa semana. Eu até pensei em algum momento do jogo colocá-lo, mas eu fiz uma substituição no final para tornar o time um pouco mais ofensivo, com 2 atacantes mais dentro da área, que eu sabia que ia ter um jogo de abafa ali no final de jogo. E essa foi a ideia, e a gente quis gastar uma substituição para frente e não trocar um volante por outro. Chamusca, realmente não faltou espírito, o time criou, mas pecou muito nas finalizações. O principal fundamento também no futebol é o passe. Além disso, gostaria também que você explicasse: o Júnior, lateral direito, vinha evoluindo nas suas partidas e hoje também foi opção a questão do Daniel Borges. A questão do Júnior foi uma opção nossa mesmo, colocar um jogador que foi contratado e tem uma característica um pouco mais ofensiva, né? E o Borges tem essa característica de chegar mais no último terço do campo, se apresentar um pouco mais que o Júnior. Então, por a gente estar jogando em casa e entender que a gente precisava fazer um jogo mais pelo lado mais intenso, com um jogador que pisasse um pouco mais no último terço, a gente optou pelo Borges. Mas a resposta serve da mesma forma como eu falei do Ferrugem. A gente pode optar no próximo jogo pelo Júnior, no outro jogo pelo Borges. Então isso faz parte, os jogadores estão aí no elenco e tem que estar preparado para jogar. Hoje a opção foi o Borges, mas o Júnior pode voltar a qualquer momento. É um jogador que no último jogo fez um jogo muito bom, só que foi uma opção tática, na verdade. A gente tentou colocar um jogador que tivesse uma chegada de último terço um pouco mais qualificado. E o passe, né? A gente errou alguns passos, o adversário marca bem também, baixou no segundo tempo muito ali, fez um bloco, né, e dificultou muito, mas mesmo assim a gente conseguiu criar várias, chegar muito na última parte do campo. Agora faltou um pouco mais de efetividade, não só nesse acabamento onde a gente ia deixar o companheiro na cara do gol. No primeiro tempo teve umas 4 ou 5 situações onde a gente conseguiu furar o adversário, criou o espaço por dentro, não conseguiu fazer o passe onde a gente ia colocar o companheiro em uma situação melhor de finalização. Se a gente precisa evoluir, vamos trabalhar para que a gente possa evoluir. Marden, um resultado não esperado, né? Pelo CRB, a torcida se chateia depois da perda do título do Campeonato Alagoano. Os poucos que vieram aqui ao estádio Rei Pelé, né, 2.500 pessoas, saíram chateadas, né, vaiando muito o time. E também vocês não esperavam a derrota no primeiro jogo em casa para a equipe do Londrina. Boa noite. O torcedor tem total direito de sair chateado e de cobrar também. A gente sai bastante chateado com o resultado, né? Você vê todo o desenho do jogo, a gente ganhando ali com o jogo na nossa mão, e em 5, 10 minutos a gente acaba sofrendo o empate, a virada. A gente fica bastante chateado ainda porque a gente tinha total controle do jogo, a gente teve bastante volume de jogo, tínhamos totais condições de vencer o jogo, mas é assim, é só o primeiro jogo, tem bastante coisa pela frente ainda, faltam 37 rodadas, as equipes ainda estão se conhecendo. E o prazo de validade de cada jogo aí é sempre o próximo, independente de resultado positivo ou negativo, não tem tempo de ficar se lamentando, já é trabalhar, ver o que a gente fez de errado aí para estar já trabalhando para o próximo jogo. Futebol se decide também no individual, mas a maioria das vezes é o coletivo. Pecou muito nas finalizações e no passe também, né, Marden? E você gritando o tempo todo ali atrás, tentando também orientar, mas hoje não teve jeito. Cara, é um jogo bastante complicado. Esse jogo dentro de casa a gente tem que ficar muito ligado ali atrás, porque é o jogo de uma bola só. Você vê que uma, 2 chances que os caras tiveram, 3 no máximo ali, por vacilo nosso mesmo, eles acabaram fazendo o gol. Então é aquele jogo que a gente tem mais volume de jogo, a gente está sempre na frente atacando
e tem que ficar ligado nos contra-ataques. A gente fica ali atrás gritando, orientando, cobrando bastante e fica chateado com o gol. O que a gente fica mais chateado ainda é porque os gols não foram eles que construíram. Foi a gente que acabou vacilando ali atrás. O que é que dá para fazer agora com 3 jogos fora de casa, um pela pré-copa do Nordeste e 2 pelo Campeonato Brasileiro? A gente vai levar isso aí de exemplo, de parâmetro, de superação. A gente está bastante chateado. Isso aí pode ter certeza que vai dar uma injeção de ânimo a mais para a gente buscar o resultado positivo fora de casa e manter isso durante a competição.